Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Murilo e esse é o boletim de atualidades do Pro Concursado e eu vou falar aqui sobre algumas manchetes do dia que agitaram aí o nosso estudo de atualidades. Beleza? Bora lá então, tela grande. Primeira notícia: São Paulo zera imposto do leite, reduz ICMS da carne e prorroga a suspensão de corte de gás e água. Então o governador João Dória, do estado de São Paulo, no dia 17 ele disse que vai zerar o imposto para o leite, zerar, hein? Ó, que beleza, né? Vai ter uma redução aí no nosso consumo final, no preço do consumo final, e reduzir o ICMS da carne a partir do dia 1º de abril, e essa alteração será em caráter permanente, foi impulsionada assim pela pandemia, pela alta dos preços, mas segundo o governador tem caráter permanente. Também foi anunciada a prorrogação por mais 30 dias, suspensão do corte de gás e água em todo o estado de São Paulo. Essa medida já tinha sido realizada, ela vencia agora no dia 30 de março, foi estendida até o próximo mês. Tá? Principais medidas do suporte econômico que o governo do estado de São Paulo falou lá na sua última coletiva, que eles demonstraram para o público. Primeiro que foi essas isenções aí, tanto para o leite quanto para a carne. Depois a ampliação da suspensão de corte da água e do gás que a gente já falou. E esses dois aqui que tem um caráter de fomento econômico, que é uma nova linha de crédito com 50 milhões para um dos setores mais atingidos pela pandemia, que é o setor de bares e restaurantes. Esse valor ele vai ser operacionalizado, esses empréstimos, pelo Banco Desenvolve São Paulo, e também uma nova linha de crédito de 50 milhões para comércio, salões de beleza, empresas de eventos, e essa operacionalização vai se dar pelo Banco do Povo. Lembrando que o comércio, salões de beleza e empresas de evento também tiveram aí uma grande defasagem em relação aos seus faturamentos diante da pandemia. E também o adiamento de até 3 prestações para aqueles que já fizeram empréstimos no Banco de Desenvolvimento de São Paulo, que é o Desenvolve São Paulo. Então, se você, por exemplo, já tinha pego algum empréstimo para dar um suporte para o seu comércio, agora a gente está aí vivendo a segunda onda do coronavírus no Brasil, mas especificamente essas medidas para o estado de São Paulo, o governo também indicou a suspensão aí, adiamento dessas 3 prestações. Beleza? Essas medidas, elas são medidas econômicas que foram trazidas pelo governador na sua última coletiva de imprensa, e também fica de olho que nessa sexta-feira tem coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo. São Paulo hoje, dia 18, chegou numa taxa de ocupação de leitos muito preocupante. O prefeito Bruno Covas, já antecipando o boletim de amanhã, vai antecipar 5 feriados na capital de São Paulo, e também hoje teve a primeira morte na cidade de São Paulo por falta de atendimento. A pessoa estava esperando uma fila na UTI e não conseguiu o leito. Então, provavelmente, possivelmente, nós teremos novas medidas restritivas anunciadas pelo governo do estado de São Paulo na coletiva dessa próxima sexta-feira. Fica de olho, porque a gente tem que estar atento a essas nuances aí de atualidades. A próxima notícia, de longe, é a notícia mais importante do dia 17. É uma notícia que tem aí um efeito estrondoso. Vou precisar falar um pouquinho mais, então eu vou me ater a ela com um pouquinho mais de tempo. Bom, o Banco Central elevou a taxa Selic pela primeira vez em 6 anos. Ela foi para 2,75%. Ela estava fixada em 2%. Tá bom? Você deve estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver comigo, Para que serve essa taxa Selic? A gente acaba não acompanhando muito essa relação econômica. Só para você ter ideia, em fevereiro de 2020 nós tínhamos uma taxa Selic média de 4,25%, e hoje, até janeiro, ela estava em 2%, era um patamar muito baixo. Hoje a gente teve um aumento de 0,75%. Era um aumento esperado, já tinha sido inclusive comentado aí pela equipe técnica do Ministério da Economia, mas eu quero te mostrar quais foram os desdobramentos disso, só para você entender, tá? A Selic, ela vai determinar o empréstimo entre as instituições. O que é Selic? Sistema Especial de Liquidação de Custódia.
O Banco Central, que faz a regulamentação dos bancos brasileiros, ele determina que todo banco tem que terminar o dia com equilíbrio nas suas contas. Quer dizer que ele não pode ficar devendo e também não pode ter muito dinheiro em circulação. Então, o que os bancos fazem? Quando eles terminam as operações do dia, eles fazem empréstimos entre si, né? Empréstimos com vencimento ultra rápidos, por exemplo, de um dia. Então, eles fazem esses empréstimos para fazer o quê? Para fazer essa equilibração nas contas. Essa é uma taxa básica que o Banco Central vai determinar. Olha, a taxa mínima de empréstimo pode ser de 2,75 para essas operações. É uma taxa média aí. Tá? Isso basicamente, em termos simples, é muito mais complexo que isso. Temos a Selic Overnight, temos a Selic Meta, enfim. Tem um monte de coisa que está relacionada a isso, mas basicamente é isso que você precisa saber para entender um pouco melhor essa notícia. Então, em termos simples, é o preço que se paga pelo crédito no país, né? Ela serve de base. Qual o problema? Se ela estiver mais alta, ela impacta na oferta de capital, porque ela vai diminuir a circulação de dinheiro e vai limitar a inflação. Inflação, você sabe que é o aumento de determinados produtos num período de tempo aí, por exemplo, em 12 meses, né? Então, o índice que calcula a inflação no Brasil é o IPCA. Da mesma forma, se os juros estiverem muito baixos, ou seja, se a Selic está muito baixa, a gente tem uma oferta maior de dinheiro no mercado, fazendo que o consumo aumente. Então, não seria interessante baixar essa taxa para aumentar o consumo? Não é bem por aí. É que nem aqueles caras que falam que para resolver o problema do Brasil é só imprimir dinheiro, isso só vai aumentar a inflação. Não funciona por aí. Olha só, a nossa economia, você sabe, está passando por um processo muito delicado, muito ruim, né? A gente tem uma depressão econômica, ela não é só nacional, ela é mundial, puxada principalmente pela relação que a gente teve aí na pandemia. E a gente tem um monte de setor em crise, né? Quedas recorrentes, inclusive da Bolsa de Valores, a exemplo da Petrobras, que perdeu aí bilhões de valor de mercado em alguns dias. Vai recuperar? Aí o tempo vai dizer, né? Mas a gente teve uma queda muito estrondosa. Se nesse momento o Banco Central não interfere aumentando essa taxa, porque ele faz isso para controlar a inflação e a desvalorização do real, porque quando você tem menos oferta de dinheiro, você tem essa redução inflacionária e também uma menor desvalorização da moeda. Se o Banco Central não interfere, a gente ia praticamente extrapolar a meta inflacionária do ano de 2021, tá? E aí é um problema estrutural. Só para você ter ideia, a inflação hoje está em 5,2. O teto definido para ela pela equipe econômica foi 5,25. O teto, o máximo que eu poderia chegar. Mas o projetado no final do ano passado era 2,94. Basicamente, se a inflação aumentar, as pessoas consomem menos, gastando mais. E eu quero te fazer uma pergunta. Você notou os preços no supermercado nos últimos dias? Exorbitante, né? E a gente tem outros agravantes aí, né? O aumento do dólar, a desvalorização do real, principalmente numa economia que a gente depende de insumos externos, faz com que tudo aumente assim, drasticamente. Só para você ter ideia, esse computador que eu uso para gravar as minhas aulas, aqueles que a gente conversa ao vivo, enfim, ele queimou. Eu tive que montar um agora, né, durante a pandemia. Cara, exorbitante, porque as peças, a maioria delas são importadas, né? A gente produz muito pouco tecnologia no Brasil. Então, os preços exorbitantes por conta da alta do dólar. Se você já viajou para o exterior, você sabe que teve épocas aí, vou falar, tipo, sei lá, 2014, a gente tinha o dólar a 3 alguma coisa, né? 4 alguma coisa, assim, estourando 2014 não, 3 reais, 3 alguma coisa, né? Hoje a gente tem o dólar aí praticamente, sei lá, 5 e pouco. Então a gente teve um problema aí bem acentuado economicamente, e tudo isso é reflexo de preço, né? Principalmente você que é consumidor final, gasolina. Aí você fala, mas a gasolina é produzida no Brasil, por que aumenta? Por vários fatores. Se você produz a gasolina e você vende ela em dólar, você ganha muito mais do que vendê-la em real. Então o preço tem que acompanhar, e mesmo nessa flutuação você vai ter aumento dos combustíveis, aumento da alimentação e etc. Tá bom?
Porém, contudo, todavia, o aumento da taxa Selic é para frear essa inflação descontrolada e também dar um fôlego para a desvalorização do real. É uma medida paliativa. Ocorre que, se não houverem outras mudanças, principalmente mudança fiscal, aumento da confiança do risco Brasil, equilibração das contas públicas, isso só vai ser uma medida para inglês ver. Inclusive, o Banco Central já anunciou possível mudança na Selic de mais 0,75 percentual. Então, isso acaba virando uma bola de neve. Então, economia é um ponto que a gente vai ter que ficar de olho aí nos próximos episódios, beleza? Bom, saiu também uma pesquisa da Datafolha no dia 17, falando sobre a rejeição, a aprovação ou reprovação de como o presidente Jair Bolsonaro conduz a pandemia. E aí fala o seguinte: 54% reprovam o desempenho de Bolsonaro e 22% aprovam. Mas o que chama atenção é esse gráfico aqui. Olha só. Em março de 2020, isso aqui, ó, era os que consideraram ele ótimo, né? Perto de 35%. Tá vendo essa linha aqui? E agora, ó, em março de 2021, isso aqui caiu para 22%. Em compensação, nós tínhamos aqui, ó, ruim ou péssimo na casa dos 30%. E aqui, ó, foi para 54%. Então, essa pesquisa da Datafolha também mostra o índice de rejeição histórico, né? E, consequentemente, hoje saiu também uma pesquisa falando sobre quantos brasileiros eram a favor ou contrários ao impeachment. Esse cenário aqui demonstra quase a mesma coisa que estava acontecendo, né, da desidratação da presidenta Dilma, que é quando a população começou a ter uma reprovação muito alta e o Congresso Nacional viu condições de colocar o impeachment em debate e, portanto, ele avançou no plenário da Câmara. Então, a gente tem um cenário aí em aquecimento em relação à desidratação do governo Bolsonaro e também a condução da sua pandemia. Vamos ver os próximos episódios aí com a entrada do novo ministro da Saúde. E aqui nós temos uma notícia internacional que foi um escândalo aí que a gente conseguiu visualizar nas mídias esses dias, que a inteligência dos Estados Unidos diz que Rússia usou aliados de Trump contra o Biden. Então, essa aqui é um escândalo diplomático, porque a Rússia interferiu diretamente nas eleições no pleito presidencial de 2020 nos Estados Unidos. A Rússia fez uma pressão, utilizou aliados do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, para minar a confiança do eleitorado no Joe Biden, atacá-lo com fake news, apoiando o Trump, etc. Né? Eles também tentaram minar a confiança pública no processo eleitoral dos Estados Unidos, inclusive com aquela polêmica que deu sobre os votos por correio, né? Então, a Rússia impulsionou todo esse clima de tensão. E é um escândalo diplomático. Hoje, o Joe Biden fez um discurso, chamou Vladimir Putin de assassino, inclusive. Então, a gente vê uma escalada de tensão entre os dois países. Não é algo, nossa, meu Deus do céu, vai estourar a Terceira Guerra Mundial, mas é algo para a gente ficar de olho, porque hoje não se batalha mais com armas, né? com bombas. Essa é uma batalha secundária. Hoje a batalha ela é feita no campo econômico, com restrições, com embargos. Então é importante a gente ficar de olho para ver como que vai ser os próximos capítulos dessa relação Estados Unidos e Rússia. E por último, coloquei aqui uma questãozinha para você ver como que isso pode cair na sua prova, principalmente aí da Avança São Paulo. Após um período de quase 6 anos, o Banco Central brasileiro aumentou o percentual de uma taxa com o intuito de, entre outros aspectos, frear a crescente inflação e a desvalorização do real. Essa taxa é a alternativa C, a taxa Selic, que é base de referência de juros, né, e entre outros fatores incide diretamente na oscilação da inflação e controle de valorização ou desvalorização da moeda nacional. E essas, então, foram as principais notícias que eu considerei relevante aí para o nosso estudo de atualidades do dia 17. Tá bom, pessoal? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.